Muito bem, então bem-vindos ao segundo vídeo desse canal. Veja só, se você acha que a história da juventude de Hércules foi interessante, espera para ver o que tem nesse vídeo. Agora nós vamos falar sobre escolhas difíceis, batalhas, loucura e enganação. E o momento mais trágico da vida de Hércules, com certeza. Porque nem só de músculo vive o Hércules, né? Tem um drama aqui também, então fica para ver. Então, como eu tinha comentado no vídeo anterior, Hércules ele tinha ido para o campo para ser treinado, para se acalmar, né, por ter matado o professor dele. E aí, o que aconteceu? O rei da cidade onde ele morava pediu para ele voltar para a cidade. Eles precisavam da ajuda dele lá. E nessa volta, Hércules ele estava andando na rua e ele encontrou duas mulheres, né? E uma dessas mulheres era muito bela, muito arrumada, tinha um cabelo lindo. Era a mulher, imagine uma mulher muito bonita aos seus olhos, né? Era essa mulher, muito bem maquiada, muito bem arrumada. E essa mulher se chamava Edoné, que traduzindo do grego significa prazer. Então ela olhou para o Hércules e falou: "E aí, cara, bora comigo?" E ele nem olhou para a segunda mulher, ele simplesmente grudou na mão dela e ó. Aí quando ele deu uns passos assim, a outra mulher que estava lá olhou, gritou para ele e falou: "Ô Hércules, onde você está indo, cara? Não vai nem ouvir o que eu tenho a dizer?" E essa mulher se chamava Areté, que traduzindo do grego quer dizer virtude. E aí Hércules ele se viu diante de uma grande escolha. O que que eu quero? Prazer, farra, folia, bebedeira ou virtude, um caminho da sabedoria, do sacrifício? E ele ouviu o que Areté, né, tinha a dizer para ele, e aí começa a história de Hércules de verdade, mostrando que realmente ele era um homem que mereceu toda a glória e a honra que ele teve, porque assim, cara, você imagina, olha só, pensa comigo. De um lado, você tem o caminho assim, tudo que você quer de prazer na vida, cara, todos os desejos da carne e tal. Do outro lado, uma vida que a Areté falou para ele, né? Você vai ter uma vida difícil, vai ter uma vida de sacrifício, vai ter uma vida de privações e por aí vai. E ele escolheu isso, cara. Então, assim, agora falando bem sério, né? Hércules ali demonstra, né? O que os gregos queriam dizer com isso é mostrar que um homem com poder, né? E com virtudes, ele não vai escolher os prazeres momentâneos da vida. O que parece meio chato, né? Porque na verdade a gente queria ver o Hércules ser feliz, né? Aproveitar, fazer farra. Brincadeira. E depois que ele passou por essa escolha entre Areté e Edoné, ele seguiu o seu caminho, né? Sabendo que ele passaria por grandes dificuldades porque realmente ele escolheu o caminho da virtude, o caminho da sabedoria e por aí vai, né? É tipo escolher entre ficar no sofá assistindo televisão e vendo Netflix, comendo salgadinho, e ir pra academia, fazer exercício e correr, né? É óbvio que mais difícil, né? Não vou explicar, né? Muito bem. Aí, no caminho, ele encontrou uns soldados, que era de uma cidade que oprimia a cidade onde ele estava indo, né? Então, os caras de uma cidade tinham vencido a cidade dele e estavam indo lá para terminar de oprimir, né? Cobrar impostos, roubar o resto do que a galera tinha lá. E Hércules viu essa galera, brigou com eles, meteu a porrada nos caras, e os caras foram embora do carrinho rabanando. Até é legal porque, olha a fita, cara. Não, isso aí é legal. Hércules pegou, depois que ele terminou de brigar com os caras já estavam tudo machucados, ele tinha apanhado um monte dele, ele amarrou todos eles em fileirinha, assim, ó, pensa assim, ó, os caras tudo em fileirinha andando assim, com as mãos amarradas nas costas, um amarrado no outro. Pensa a cena, né, cara? Foi isso que Hércules fez e mandou eles voltar para a cidade deles. Aí, chegando na cidade dele, ele falou com o rei, explicou o que tinha acontecido, e o rei falou bem assim: "Meu Deus, o que você fez, cara? E agora? O que nós vai fazer? Nós não tem arma, nós não tem gente pra guerrear, nós não tem porra nenhuma, mano. O que você fez? Tava louco?" Aí Hércules falou assim: "Cara, relaxa, mano. Se eu sozinho arrebentei uma porrada de soldado, confia no pai." E aí Hércules falou bem assim: "Olha, eu tava vindo pra cá e eu passei nos templos lá. E nesses templos tinha um monte de arma, cara. Vamos lá, vamos pegar essas armas, vamos soltar na mão do povo. Eu treino eles aqui, ó, e nós vamos ganhar desses caras quando eles voltarem a guerrear contra a gente." E foi o que aconteceu. Eles foram lá,
pegaram essas armas no templo, voltaram para a cidade. Hércules começou a treinar toda a população para guerrear quando os inimigos deles viessem, e foi isso que eles fizeram. Então, quando os caras achou que ia chegar lá e não ia ter porra nenhuma, né? Porque assim, eles já tinham levado as armas, já tinham levado o dinheiro, já tinham levado a comida, os caras estavam na merda. Aí eles chegaram lá e viram o povo tudo armado, o povo tudo treinado, mas assim, as armas eram velhas, as armas estavam meio caídas, tudo, né? E os caras começaram a rir da galera que Hércules tinha treinado. Começaram a rir, debocharam dos caras e no final, ó, apanharam feito uns cachorros. Foram embora. É como se o Hércules fosse tipo um vingador original. E aí, depois de Hércules ter ganhado toda essa guerra, ter ajudado tal, o rei lá da cidade dele ficou muito feliz, né? Pô, pensa, os caras estavam na merda, o povo tava morrendo de fome, não tinha nada, 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 nada. Aí o Hércules foi lá, ganhou de todo mundo, foi na cidade dos caras, pegou tudo que os caras tinham roubado deles e levou de novo pra cidade deles. Então, assim, o cara virou o herói da cidade, entendeu? Não tinha quem não gostasse dele. E aí o rei, muito feliz, pegou e falou assim, cara, você vai casar com a minha filha, velho. É você mesmo que eu quero, você vai ser meu genro. E foi lá e deu a filha dele em casamento para Hércules. E daí eles fizeram uma baita de uma festa e não sei o que, todos os deuses foram lá na festa do casamento de Hércules. Deixa eu até fazer uma colinha aqui. Esse aqui foram os presentes que Hércules ganhou. Olha só que legal. Ele ganhou um escudo, tipo Capitão América, assim, sabe? Mas, mais ou menos. Um escudo que era mais forte do que qualquer outro já feito, que o pai dele que deu, o pai correto, Zeus. Athena, que era a deusa da guerra, né? Mas a guerra boa. Depois eu explico essa história da Athena. Mas assim, Athena deu uma couraça de couro para ele. Hefesto, que era o deus artesão do Olimpo, né? Ele que fazia todas as armas, as armaduras, as coisas dos deuses. Hefesto deu para ele um elmo cravejado de diamantes. Apolo deu um arco, que esse arco é muito emblemático na história de Hércules, porque durante toda a história ele utiliza muito esse arco. E um detalhe desse arco é que ele nunca errava o alvo. Então, assim, o cara tava aqui, o Hércules atirava pra cá, a flecha fazia uma curva e batia no cara, entendeu? É um negócio de doido. Mas basicamente era assim que era o arco de Apolo, né? Essas flechas não erravam. E Hermes deu uma espada afiadíssima para Hércules também. E Poseidon deu 2 cavalos que eram mais rápidos do que os ventos para Hércules. E é óbvio que Hera nem foi no casamento porque ela odiava o Hércules. Era ciumenta. E agora que entra a parte mais triste da história de Hércules, sério. E essa parte não tem nem como contar com muita empolgação, porque é uma coisa triste que aconteceu a ele. Na verdade, esse acontecimento na vida de Hércules foi realmente a desgraça da vida dele. A pior coisa que poderia ter acontecido. Então aquela guria lá que era filha do rei, a Mégara, olha os nomes desse. Quem que escolheu o nome dos gregos, hein? Fala sério, gente. Então aquela menina, a Mégara, que era filha do rei, né, da cidade que Hércules libertou, ela casou com Hércules, né? Como eu já tinha dito, e ela deu 3 filhos a ele. Então os dois tiveram 3 filhos. E Hércules estava lá vendo os filhos brincar um dia e tal, e Hera, por ser muito ciumenta, ela estava com muito ódio de Hércules, muito ódio, porque ela já tinha tentado eliminar ele várias vezes e ela não conseguiu, e daí o cara estava crescendo, ficando famoso, bem quisto por todo mundo, e Hera estava mordida de raiva com isso daí. Então Hera foi lá, trocou uma ideia com Ati, que era a deusa do engano, e falou bem assim, ó, cara, eu quero um favor teu. Vai lá e faz uma fita aí pra mim. E daí Ati foi até Hércules. Ele estava sentado num tronco, olhando os filhos dele brincar. Sabe aquela coisa mais linda, aquela cena bonita, assim, né? Eu esqueci de falar também. Hércules tinha ganhado do rei metade do palácio. Olha o cara, velho. Ele tinha metade de um palácio, tinha rebanhos, tinha a filha do cara como esposa. Então, assim, Hércules estava muito bem. E aí, a Iate
foi lá e bem uma cena bonita, né? Hércules sentado, olhando seus filhos brincar na sua frente, todo felizão da vida. E Ati foi lá e jogou um pano na cara dele, que era um pano mágico, que fazia a visão das pessoas ficarem turva de acordo com o que Ati queria. E esse pano fez com que Hércules visse os seus 3 filhos como dragões gigantescos que queriam atacar ele e matar ele. E você já imagina o que ele fez, né? Com o poder que ele tinha, ele foi lá, pegou tudo que ele achou na frente, cadeira, pedra, pau, sei lá o que diabo mais, e começou a atacar nesses dragões, que não eram dragões. E nisso, ele matou seus 3 filhos. Ainda preso à sua loucura, ele entrou no palácio e começou a destruir tudo, cara, tudo que tinha. Ele quebrou parede, ele quebrou os móveis do palácio, ele pegou as pessoas e tacava pela janela. Cara, fez um sarceiro. Aí depois que ele terminou tudo isso, a Ati foi lá, tirou a venda dos olhos dele, e aí ele parou e olhou assim: meu Deus, o que eu fiz? E aí ele viu a cagada que tinha acontecido. Aí Hércules ficou muito triste pelo que tinha acontecido. E assim, isso é foda, né? Nem foi culpa do cara, velho. Mas aí ele olhou, viu tudo que tinha acontecido e ele ficou desolado, ele não sabia o que fazer. Aí ele tinha matado os seus 3 filhos, ele tinha destruído todo o palácio, tinha destruído tudo que ele tinha. Aí o rei, muito puto com ele, mandou ele embora. A mulher dele falou: nunca mais quero te ver, vaza daqui. E ele foi embora. Aí ele foi para um outro lugar tentar ganhar um pouco de paz, sei lá, né? E aí ele chegou lá num palácio de um amigo dele, um outro rei, explicou tudo o que tinha acontecido, e daí o rei tentou ajudar ele, consolar ele, só que não deu muito certo, ele continuou muito triste. E daí ele recebeu uma carta. E é essa carta que vai iniciar os 12 trabalhos de Hércules, que nós vamos falar na semana que vem, certo? Então só esse começo da vida de Hércules já mostra muita coisa, né? Ele teve que fazer decisões difíceis, né? Prazer ou virtude? Academia ou sofá com um salgadinho? Ele teve que enfrentar essas escolhas difíceis. Ele teve que lutar batalhas, né? A favor dos menos privilegiados, dos mais fracos. E também ele sofreu uma grande tragédia. Então, realmente, esse começo da história de Hércules é bem contagiante, né? De se pensar, dá para refletir bastante, né? Dá para fazer muito pensamento filosófico a respeito de toda essa história, né? Por que os gregos criaram toda essa estrutura em cima da vida de Hércules? Mas assim, é uma história muito interessante, né? Mas a história de Hércules não para por aí, né? Esse aqui foi só o começo, tem muita história pela frente e a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Então, se você gostou do vídeo, clica no like aqui embaixo, deixa o seu joinha pra gente saber que tá fazendo um trabalho bacana. Segue o canal aí, seja um inscrito para que você possa receber todos os nossos vídeos. Vai ser postado terça, quinta e sábado um vídeo novo, e também ativa o sininho aí para receber as notificações, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, até a próxima, um abraço e é isso aí.